uma campanha sensacional. Bahia pentacampeão, vencendo as 4 fases. Fala filhote, Felipe F7, o fanático Bahia invadindo a grande área. E hoje, para falarmos do nosso pentacampeonato no ano de 1977, este que é o nosso 5º vídeo dessa série dos 40 anos do heptacampeonato estadual do Esporte Clube Bahia. E se você ainda não acompanhou os outros episódios, basta clicar no link que está aparecendo e conferir também o link dos outros vídeos na nossa descrição. O tetracampeonato estadual e o ótimo desempenho no Campeonato Brasileiro de 76 renderam ao Bahia um status jamais alcançado, a ponto de receber uma homenagem do grupo Novos Baianos, que gravaram a música Campeão dos Campeões, popularizando ainda mais o clube pelo país e embalando as arquibancadas da Fonte Nova durante os domingos. Aquela música famosa mesmo. Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. O elenco tricolor passou a ser cobiçado por outros clubes do país e após algumas propostas, o lateral Perivaldo, que havia sido eleito o melhor lateral do Brasil no ano seguinte, foi vendido para o Botafogo do Rio. O Vasco havia se interessado no nosso volante Baiaco e o Bahia pediu ali uma certa quantia em dinheiro, mais o lateral Toninho. O clube carioca, por sua vez, não aceitou a proposta e apenas vendeu o lateral Toninho para o Bahia e o Baiacão, graças a Deus, continuou no esquadrão. Foram contratados o atacante Zé Neto, o zagueiro Carraro, o ponta Milton, o lateral Edmilson Pombinho, que foi revelado aí pelo Fluminense de Feira e subiu para o profissional pelas mãos de Evaristo de Macedo, que transformou ele de meio-campista em lateral esquerdo. Tisson deixou o Bahia e se transferiu para o Fluminense de Feira. Em 1977, a Fazendinha, o nosso antigo CT, havia sido vendida e o Bahia revezava os seus treinos ali no Campo da Colônia, Deraldo Matos, na série de praia, entre outros. Com a saída de Fantoni, o presidente Fernando Schmidt contratou Carlos Froner. Militar de formação, personalidade forte e expressão quase sempre sisuda, era um verdadeiro general e exigia muito da parte física dos jogadores. Sua postura disciplinar se espalhou por todos os departamentos do clube e logo todos os funcionários estavam obedecendo ali à risca aos horários e os novos costumes e regras do novo treinador. Beijoca foi o primeiro a sentir na pele os efeitos da gestão de Froner. Após mais uma de suas confusões em uma festa nas noites aí da nossa capital Salvador, Beijocão, nosso atacante, foi afastado do elenco e tomando suspensão por uma semana, ficando assim de fora da estreia no estadual. O regulamento do campeonato seguiu o mesmo padrão do campeonato de 76, com 4 fases. Porém, agora elas eram chamadas de primeiro, segundo, terceiro e quarto turno. A Federação Baiana, claro, não poderia deixar de modificar alguma coisa. Desta vez, as fases finais seriam disputadas por 5 times ao invés de 4. E caso houvesse um triunfo com 3 gols de diferença, o time levava para casa 3 pontos ao invés de 2. Os clubes tentavam se organizar para quebrar a hegemonia do Bahia. O rival trocou toda a sua diretoria, porém perdeu seu principal jogador e artilheiro das 3 últimas edições, Osni. E começa o campeonato. E apesar do Bahia estrear goleando o Redenção por 4-1, as 2 rodadas seguintes foram com triunfos apertados para Fluminense e Itabuna. E na 4ª rodada, Froner já começa a sentir a pressão da torcida tricolor. Então, ele tomou uma decisão que abalaria sua relação com a torcida do esquadrão. Simplesmente barrou Douglas para o clássico contra o Ipiranga. Você tem noção do que é isso? Barrar Douglas, o craque principal e ídolo da torcida tricolor. Ele vai e tira o cara, alegando que Douglas estava fora de forma e que ele não era intocável no time não, tinha que comer banco. Puro conflito de ego desse treinador, que onda, viu, velho? E para piorar a situação, o jogo acabou
1-1. O estopim veio na partida seguinte, no clássico do pote contra o Botafogo. Carlos Froner foi tentar ali inovar, foi tentar inventar, na verdade, uma nova formação, foi mexer no ataque, pegou Jorge Campos, que era a ponta, e colocou de centroavante, e tirou Bejoca, que era o nosso matador, e colocou na ponta. E o resultado foi desastroso. O Bahia perdeu de 1-0. E não foi uma simples derrota por 1-0. A imprensa caiu matando em cima de Froner, porque o Bahia não perdia para o Botafogo havia 12 anos. E não perdia para o time de Salvador, exceto Vitória, há 2 anos. Bahia termina a fase de classificação em segundo lugar e segue para o pentagonal final. Apesar do período conturbado no início, o time tetracampeão se recupera e conquista o primeiro turno com 3 triunfos e já campeão perde para o Atlético na última rodada. Um dos destaques do primeiro turno foi o lateral Toninho, que demorou para conquistar o coração da torcida tricolor, que ainda batia, lembrando as boas e belas jogadas de Perivaldo. Mas aos poucos, Toninho foi ali ganhando seu espaço com belas jogadas e memoráveis partidas. Ele devagarzinho cativou o coração da nação tricolor. A consolidação de Toninho veio na 4ª rodada do segundo turno, no Bavi, onde o Bahia venceu o rubro-negro por 2-0 e ele foi eleito o melhor jogador da partida. Além de estar muito bem fisicamente, marcando, apoiando, indo ao ataque e cruzando as bolas, ele foi autor do passe para esse lindo gol aí de Washington Luiz, que decretou 2-0 e o triunfo do esquadrão. O Bahia seguia jogando bem, mesmo com o treinador Carlos Froner em conflito com o ídolo Douglas, e invicto ele conquista o segundo turno. Complementar. Afito. Douglas. Afito. Lançamento na área. E complicou. É gol! Gerson! Falhou lamentavelmente a defesa do Sport Clube Vitória. Falharam no mesmo lance Walter e Andrada. Gerson correu por trás e tocou de bico de bota para marcar. Entrou Fantoni, entrou Paulo Maracajá. Ele quis cercar para evitar a entrada do jogador, proteger com o corpo, fazer a parede, como se diz na gíria. Uma curiosidade na fase final do segundo turno foi um Bavi que havia terminado em 0-0 e o regulamento previa que nas fases finais, caso a partida terminasse empatada, ia para pênaltis. E o resultado dos pênaltis foi simplesmente 16-15 para o Bahia, o que nos garantiu mais 2 pontos. No meio do campeonato, o goleiro Joel Mendes se transferiu para o Santa Cruz e o Bahia trouxe o goleiro Jair para o seu lugar. Durante o início do terceiro turno, segunda metade do campeonato, começou aí a disputa a ficar mais pegada e eu diria até violenta. Os times começaram a sofrer baixas nos seus elencos e no Bahia o goleiro Zé Luiz foi afastado devido a um chute no olho recebido de um jogador do Botafogo. Alberto Leguelé, com problemas no joelho, foi até o Rio de Janeiro realizar procedimentos médicos, porém o caso mais preocupante foi o de Fito. O mesmo jogador do Jequié que havia tirado Alberto Leguelé de combate foi o mesmo que atingiu o Fito de uma forma criminosa no joelho esquerdo, e o nosso meio-campista, na goleada de 5-0, sofreu essa lesão séria no ligamento. Mesmo com as baixas, o esquadrão seguia firme. O elenco era muito forte e logo Jair assumiu o gol e a titularidade. Gibira substituiu o Fito e o Washington Luiz ganhava espaço no ataque cada vez mais, atuando em diversas posições, tanto quanto ponta direita, quanto ponta esquerda, quanto de centroavante. O Bahia se classificou para o pentagonal final do terceiro turno, sendo líder
invicto e sem tomar gol. E a fase no rival era tão bizarra que nem se classificaram para a fase final. O Bahia conquista o terceiro turno também de forma invicta, vencendo aí no pentagonal final o Botafogo, empatando com o Ipiranga e batendo Atlético e Galícia. Neste período, o esquadrão alcançou uma marca histórica de 12 jogos sem levar gols. Isso foi entre a fase de classificação do segundo turno e a fase final do terceiro. Vencendo os 3 primeiros turnos, bastava o esquadrão vencer o quarto e se sagrar campeão diretamente sem precisar de final. Beijoca se machucou, não disputaria o quarto turno, só voltava aí para o Brasileirão de 77. Zé Neto assumiu a responsabilidade de ser o matador do esquadrão e Douglas, aos poucos ali, ia se entendendo com o treinador, ia disputando uma vaga de titular com Milton. Milton, que havia sido aí o queridinho de Carlos Frona, era o escolhido sempre para ser titular nas partidas, e o seu auge foi numa partida contra o Galícia que o Bahia venceu por 3-0 e Milton marcou um hat-trick, sendo ovacionado pela torcida tricolor. E mais uma vez no quarto turno, o Bahia se classifica para o pentagonal final como líder, invicto e sem levar gols. Que campanha, meus amigos! O rival do esquadrão na fase final foi o Itabuna, visto que o Vitória perdeu 2 das 3 primeiras partidas e já estava fora do páreo. E uma dessas derrotas foi para o próprio time do Itabuna no dia 14 de setembro por 1-0. O Bahia, que havia vencido o Itabuna por 2-0, gols de Jorge Campos e Milton, venceu o Botafogo por 3-1, gols de Gerson, Milton e Zé Neto. Poderia ser campeão logo na terceira rodada, mas empatou de 0-0 com o Jequié, adiando assim a festa. No dia 25 de setembro de 1977, uma rodada dupla na Fonte Nova contaria ali com Itabuna e Jequié na partida de abertura e fecharia com um Bavi. O Bahia chegava com 5 pontos e o Itabuna com 4. E para a felicidade geral da nação, na partida de abertura, o Jequié aprontou para cima do Itabuna e venceu por 1-0, causando a festa da torcida do Bahia nas arquibancadas, que só aguardavam ali o que seria o amistoso seguinte no Bavi, o jogo de entrega das faixas para o Bahia, já campeão de 1977, visto que nenhum time mais alcançaria o esquadrão. E em ritmo de festa, o técnico Carlos Frona levou a campo Jair no gol, Toninho, Zé Augusto, Sapatão e Edmilson. No meio de campo, Baiaco, Gibira e Douglas. No nosso ataque, Milton, Zé Neto e Gerson. O esquadrão apenas curtiu o baba. Douglas tentou fazer gol de bicicleta, Zé Neto saiu dando um chapéu. O jogo foi ali, um baba, o Bahia se precavendo também, não queria se arriscar muito. E o Bahia empata 0-0 com Vitória e se sagra pentacampeão estadual. Este que foi o último ato de um time que passeou durante a competição, vencendo os 4 turnos de ponta a ponta, não deixando aí dúvidas de quem mandava no futebol da Bahia. A rivalidade entre a dupla Bavi ficava apenas pela tradição mesmo, porque com essa conquista o Bahia alcançava seu 28º título, sendo que o rival tinha apenas 8. A campanha de 1977 do Bahia foi simplesmente sensacional. Foram 39 jogos, 28 triunfos, 9 empates e apenas 2 derrotas. 79 gols marcados e apenas 11 sofridos. Vale destacar que o Bahia levou apenas um gol no segundo turno, um gol no terceiro turno e um gol no quarto turno. Destas 39 partidas, o Bahia não levou gol em 29 delas. E como eu falei anteriormente, conseguiu aí uma façanha de ficar 12 jogos seguidos sem levar gols. E só pra gente deixar aqui registrado, no ano de 1977, foi o ano em que o Bahia deu a sua maior goleada na história dos campeonatos brasileiros, quando venceu Vitória do Espírito Santo por 7-0. A maior goleada da Copa Brasil até agora foi a de ontem em Salvador. Bahia 7, Vitória do Espírito Santo 0. Freitas ganhou do Zé e fez 1-0 para o Bahia.
Gerson recebeu curto, seu chute bateu na barreira e enganou o goleiro Nivaldo. Chute forte de Baiac, sem chance, 3-0. Gerson fez um verdadeiro carnaval na defesa do Vitória. Rolou para trás e Sapatão acertou em cheio. 4-0. Bola alta na área, Freitas de cabeça aumentou para 5. Altimar fez o 6º que não temos e fez o 7 nesse que vocês estão vendo. Bahia 7, Vitória 0. Em 1977 também finalizava a carreira dele que é considerado o maior zagueiro da história do Sport Clube Bahia. Roberto Rebouças anunciou sua aposentadoria para entrar para a política. É isso aí, filhotes. Espero que vocês tenham gostado. Se você que chegou agora ainda não é inscrito, tá esperando o que, pai? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like e comenta o que vocês têm achado dessa série, tá bom? Ficamos por aqui, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo com a conquista do hexacampeonato. Ninguém nos vence sem vibração e fui!